Ó, escuta essa citação foda do Dr. Brad Blanton, autor de Radical Honesty. Não é normal ser honesto. As pessoas normais ficam preocupadas em descobrir a coisa certa para falar que as coloca na melhor luz possível. Elas querem viver de acordo com a melhor suposição delas sobre o que as pessoas com quem estão conversando querem ouvir. Pois é, brother. O modo 2 é o estilo de conversa que a maioria dos caras héteros solteiros usa com as mina, mais do que qualquer outro dos 4 modos. Por quê? Porque a sociedade lavou o cérebro da gente, como eu já falei no capítulo 1, para sempre deixar uma impressão favorável nas mina, para ser educadinho, bem educado, cavalheiro, para nunca falar nada que possa estragar a imagem de homem de respeito. Os caras do modo 2 querem manter uma reputação positiva, wholesome, monogame, de bom moço com praticamente toda mina que eles resolvem puxar papo. Esses manos geralmente são razoavelmente confiantes, não tem problema de chegar e iniciar conversa com uma mina nova. São inteligentes, têm autoestima acima da média, são sociáveis, têm bom humor, piadinha rápida na ponta da língua. Na maioria das vezes, cresceram em família de classe média ou alta média, e a mãe ou madrasta influenciou pesado o jeito deles de tratar mulher. Seja educado, seja gentil, elogie, não seja grosso, não fale de sexo logo de cara. As vantagens de ser modo 2 para quem curte. Se você é daqueles que quer que toda mina que você conversa elogie você, elogie teu comportamento, diga que nossa, que cara legal, que educado, e você odeia qualquer tipo de discussão, briga verbal ou confronto com mulher, então o modo 2 é perfeito para você, velho. Use ele sempre. De modo geral, o cara modo 2 é querido pela maioria, se não todas as minas. Tudo no jeito dele gira em torno de ser cauteloso com as palavras, super educado, acordar com tudo, ser agradável pra caramba na hora de expressar opinião, desejo ou interesse. Nada de polêmica, nada de risco. Se você ama bajular mina, entreter ela com papo bom, fazer rir, contar história, você vai se sentir em casa no modo 2. Mais ainda, se você curte muito aquele small talk, papo furado, chit-chat sem compromisso, conversa leve sobre nada importante, mas que flui gostoso, modo 2 é o teu modo ideal. Se você gosta de conversar com mina na presença dos pais dela, irmãos, filhos ou com as amigas dela por perto, aí então o modo 2 cai como uma luva. Porque nesse modo, o cara evita qualquer coisa provocativa demais, sexual demais, explícita demais. Nada de flerte pesado, nada de papo safado na frente da família ou das amigas, tudo na linha, tudo respeitoso. Resumo da ópera, meu povo. Modo 2 é confortável pra caramba se o teu objetivo é ser o cara legal, o amigo que todo mundo gosta, o gentleman que nunca leva fora de forma rude, que nunca é taxado de grosseiro ou sem noção. Mas ó, conforto não é o mesmo que conquista real. Conforto é zona de amizade eterna, migalha de atenção, ego inflado, mas tesão de verdade, sexo de verdade, compromisso de verdade, aí o modo 2 geralmente trava. O maior problema de ficar no modo 2, meus manos. Ó, como eu já expliquei no capítulo 2, tem 4 tipos de mina que todo cara vai trombar no rolê de hoje em dia. As reciprocadoras, as rejeitadoras, as fingidoras de santinha e hipócritas eróticas e as manipuladoras perde-tempo. A única forma de um homem identificar rapidinho em qual categoria a mina se encaixa é falar logo os desejos românticos ou sexuais, na lata, sem enrolar muito. E é exatamente aí que o modo 2 mostra a maior fraqueza dele, véi. Imagina aí, você conhece uma gata chamada Diana, linda pra caramba. Vocês batem um papo de 75 minutos que ela acha super elogioso, super divertido. Ela sorri o tempo todo, ri de todas as suas piadas, até das ruins que você sabe que não prestam. Você tá lá bajulando, contando história engraçada da tua vida, elogiando como ela é linda, sexy, inteligente, tudo para criar clima. Aí, depois de 1h15 de investimento, você solta: Diana, eu adoraria te levar para jantar qualquer dia desses. O que acha? E ela responde: Ai, X, me desculpa, mas eu e o meu ex voltamos semana passada. A gente namora intermitente há mais de 4 anos e resolvemos dar mais uma chance. Desculpa mesmo, mas obrigada pelo convite, que fofo da sua parte.
Como você vai se sentir depois dessa? No mínimo, muito decepcionado. No máximo, puto, frustrado, arrependido pra caralho. Você gastou 75 minutos do teu tempo valioso inflando o ego dela, fazendo ela se sentir desejada, contando tua vida, tentando conhecer a personalidade dela, só pra descobrir no final que ela já tá com outro cara, namorando de volta. Tudo isso pra nada. Esse é o problema número 1 do modo 2, porque você atrasa, posterga falar o real motivo de estar conversando com ela, o porquê de querer a companhia dela de verdade. A mina não tem nada para reciprocidade nem para rejeitar, até você abrir o jogo. Ela fica ali curtindo o papo, o elogio, a atenção, e você fica achando que está rolando algo. Vai evitar que a maioria das minas te critique ou te xingue? 99% de chance que sim. Você vai sair com uma imagem foda. Que cara legal, que fofo, que educado, que engraçado e inteligente. Isso é a boa notícia. A má notícia é que se você vive no modo 2, você vai desperdiçar um tempão conversando com mina que não tem o menor interesse real em te pegar romanticamente ou sexualmente. Muitas vezes o cara do modo 2 perde tempo e dinheiro com mina que nunca vai virar namorada, nunca vai transar com ele. Jantar pago, rolê bancado, presente, tudo para no final ouvir: você é incrível, mas só amizade. Tem cara que não enrola só 30 minutos, 1 hora ou 2 horas. Tem macho que espera dias, semanas para falar o que quer de verdade. Eu não falo pelos outros, mas por mim, eu quero saber o mais rápido possível se a mina não tá afim de mim romanticamente ou sexualmente. Não quero esperar 6 dias, 2 semanas ou 1 mês para descobrir que a gata que eu tô afim só me vê como amigo platônico. Deixar uma mina desperdiçar teu tempo valioso e tua grana é culpa sua, brother, não dela. Não precisa chamar ela de vaca ou falsa depois que você percebe quanto tempo e dinheiro jogou fora com uma mina que no final rejeitou teu avanço romântico ou sexual. A responsabilidade é de ser direto. Se você escolhe enrolar para não estragar a imagem, o prejuízo é teu. Então, mano, quer parar de ser o cara legal que leva toco depois de horas de papo furado? Quer identificar logo se é reciprocadora, rejeitadora, fingidora de santinha ou hipócrita erótica? Sai do modo 2 e vai pro modo 1. Fala na lata, assume o risco do fora honesto. Dói menos do que anos de auto-engano. Presta atenção nessa. As minas que são manipuladoras perde tempo, adoram, amam mesmo os caras que ficam no modo 2, meus manos. Elas caçam esse tipo de homem para se alimentar dele. Por quê? Porque o cara modo 2 é o alvo perfeito. De novo, essas minas, desde o primeiro minuto que conhecem o cara, já sabem que tem quase zero interesse em rolar algo romântico ou sexual com ele. O que elas querem mesmo é várias rodadas de papo elogioso, divertido, que infla o ego delas. B. Um ouvido emocional para desabafar tudo, o famoso namoradinho platônico, o brother de consolo. Ou C. Acesso à grana e aos mimos do cara, pelo menos uns jantares de graça, cinema pago, show gratuito, por tempo indeterminado, semanas, meses, se der. Lembra sempre, uma manipuladora perde tempo nada mais é do que uma rejeitadora disfarçada. Ela finge ser uma potencial reciprocadora por um tempo, temporário ou indefinido, só para manter o cara na coleira, curtindo a atenção sem nunca entregar nada de verdade. Simples e direto. Os caras que ficam no modo 2 são culpados de fazer muito papo longo, cheio de elogio, piadinha, história engraçada, mas no fundo é conversa fiada, trivial, sem consequência nenhuma. O ator Ted Danson, aquele do Cheers, o Sam Malone, o pegador divertido, foi perguntado numa entrevista: "O que você aprendeu sobre interagir com mulheres interpretando o Sam?" Ele respondeu na lata: "Os homens não deveriam falar tanto." E completou dizendo que ouviu de várias minas que homem que fala demais, o tal de loquaz, tagarela, perde todo o charme sedutor e o tesão, mata o mistério, mata o sex appeal. Como eu já falei no capítulo 2, tem diferença gigante entre falar e comunicar de verdade. Comunicar é útil, troca informação real sobre desejos, intenções. Falar é só despejar a palavra, encher linguiça. E o modo 2 é mestre nisso, encher linguiça. A zona do vago e ambíguo.
No mundo da sedução e atração, coaches, PUAs, gurus de pegação, tem basicamente duas escolas, a direta e a indireta. O modo 1 é direto pra caramba, você fala na lata o que quer. O modo 2 é indireto, você enrola, flerta leve, elogia, entretém, mas não abre o jogo real. Qual a vantagem e a desvantagem de ser indireto? Exatamente tudo que eu já falei sobre os prós e contras do modo 2. Quando você fica no modo 2, você abre a porta para a mina ser vaga e ambígua contigo também. Ela não diz sim, tô afim de pegar contigo, mas também não diz não, nem fudendo. Ela fica no meio termo, sem se comprometer, dando corda, deixando esperança, mas nunca confirmando nada. Essa zona cinza é o playground das perde-tempo. Elas adoram porque o cara modo 2 não força a barra, não cobra clareza, não assume risco. Ele fica ali falando, elogiando, entretendo, e ela fica ali, recebendo, sugando atenção, grana, tempo, sem nunca ter que decidir sim ou não. Resultado: o cara perde meses achando que tá rolando devagar, enquanto ela já decidiu faz tempo que não rola nada além de amizade útil. E quando ele finalmente abre o jogo, aí vem o clássico. Você é incrível, mas eu não tô no momento, vamos ser amigos? Mano, se você tá no modo 2, você tá alimentando as perde-tempo. Elas te amam porque você é fácil de manipular sem confronto. Quer mudar isso? Sai dessa zona vaga, vai pro modo 1, fala logo o que quer, força a mina a se posicionar, ou ela reciproca ou rejeita na lata. Qualquer coisa no meio do caminho é perda de tempo. Todos os homens e mulheres manipuladores amam serem diretos com os outros. Eles adoram ficar na tal zona vaga e ambígua, meus manos. Isso me leva direto pro famoso síndrome do "ele é bonzinho demais". Quantas vezes você, ou um brother teu, passou por essa furada frustrante? A mina vai lá e fala para uma amiga dela. Ele é bonito, divertido de estar junto, mas ele era bonzinho demais. No final eu me cansei dele. Quando eu era mais novo, consigo contar pelo menos meia dúzia de vezes que perdi o interesse de uma mina porque ela disse que meu comportamento era bonzinho demais. O que elas estavam falando de verdade? Que eu era excessivamente bajulador, excessivamente divertido, excessivamente leniente e excessivamente acomodado. Meu comportamento não tinha firmeza o suficiente, não era exigente o bastante, ou seja, eu não demonstrava espinha dorsal nenhuma, nem charme sedutor de verdade. Mais específico ainda, eu não era provocativo o suficiente. Olha o que os dicionários dizem sobre provocativo, que desperta ou tende a despertar raiva, interesse, curiosidade ou desejo sexual. Se você quer construir qualquer tipo de relacionamento com uma mina que vá além de amizade platônica pura, alguma coisa nas tuas conversas e interações tem que ser, em algum grau, provocativa, véi. A crença errada que a maioria dos bonzinhos tem. Mano, vou te contar um segredinho sobre como gerar interesse romântico e sexual de uma mina. Você tem muito mais chance de criar tesão e atração nela exibindo comportamento que desafia e até frustra o ego dela, do que exibindo comportamento que é super agradável e bajulador pro ego dela. Para rolar qualquer interesse romântico ou sexual entre homem e mulher, tem que ter um grau de tensão erótica. Sem tensão, sem interesse. Quando você fica vidrado num filme bom, numa novela dramática ou série, é porque tem tensão alta na história. Sem tensão, sem graça. Eu sou roteirista de profissão e em todo o workshop de roteiro que fiz, todo livro que li sobre o assunto, a galera bate na mesma tecla. Tem que ter conflito, tensão, algo que gere suspense ou atrito para a história prender. Acredite ou não, o mesmo princípio vale para manter o interesse num relacionamento romântico ou puramente sexual entre homem e mulher. Muita gente acha que tensão é coisa ruim num relacionamento. Mentira! Muitos confundem tensão com animosidade. São coisas diferentes pra caramba. Animosidade é ódio, hostilidade, comportamento adversarial, brigas pesadas. Já tensão num relacionamento vem de intriga, excitação, suspense. Mais específico, tensão erótica é o resultado direto de palavras e comportamentos provocativos misturados com uma agitação leve e divertida.
Tensão erótica é quase pré-requisito para desenvolver interesse romântico e sexual. Grava isso na cachola. De certa forma, é isso que deixa a maioria das minas com tesão. Muitos caras acham que só dá para deixar uma mina excitada beijando na boca, beijando o corpo todo, acariciando o clitóris, massageando a vagina. Claro que isso ajuda, mas a real é que uma mina pode ficar louca de tesão só de ler um livro erótico safado ou de ouvir um cara sussurrando no ouvido dela, de preferência o esquerdo, usando linguagem sexual explícita. Sempre que um homem faz ou diz algo que acende tensão erótica numa mina, ela vai ficar com tesão. E, de novo, tensão erótica vem de palavras e comportamentos provocativos. E provocativo vem de não colocar a mina num pedestal. Quando você fica excessivamente bajulador, excessivamente agradável e entretendo, ou excessivamente leniente e acomodado com uma mina que tem mania de ser desrespeitosa ou mimada com os caras, aí teu comportamento não é provocativo. Você não cria tensão erótica sem expressar palavras provocativas e exibir comportamento sexualmente provocativo. Resumo da ópera, meu povo: ser bonzinho demais mata o mistério, mata o desafio, mata o tesão. As manipuladoras adoram isso, porque você fica na zona vaga, dando corda sem cobrar clareza, inflando o ego delas sem nunca forçar a barra. Quer mudar o jogo? Sai do indireto, sai do modo 2, vai pro provocativo, vai pro modo 1, desafia o ego dela, cria quinção erótica, fala na lata o que quer. Aí sim o interesse real aparece, ou some de vez, mas pelo menos você não perde tempo. Eu sei que muita gente aí tá pensando: Caio, eu adoraria falar abertamente dos meus desejos sexuais logo na primeira conversa com a mina. Mas minha mãe me ensinou que isso é rude, grosseiro, vulgar, desrespeitoso. Eu não quero ser rotulado de canalha pelas minas. Como eu faço para não cair nessa? Todo ser humano carrega a sua própria versão de lavagem cerebral social e condicionamento cultural, véi. Ou seja, nossos pais, mães, madrastas, padrastos nos ensinaram o que é socialmente apropriado e o que é inapropriado. Por exemplo, em muitos países da Ásia, se o convidado entra em casa de sapato, isso é considerado rude, inadequado, até desrespeitoso. Nos Estados Unidos, a galera entra de sapato na casa de amigo ou parente e ninguém acha nada. Aqui no Brasil também varia de família para família. O ponto é: cada mina que você conhece tem o próprio pacote de programação social e cultural guiando ela. Você pode fazer exatamente a mesma coisa com duas minas diferentes e uma vai achar, nossa, que excitante, que sexy, enquanto a outra vai achar que rude, que desrespeitoso. Depende da mina que está na tua frente naquele momento. Você não pode passar a vida adulta preocupado com o que as minas vão falar de ruim sobre você na cara ou pelas costas. Isso não é problema teu. Foque em ser o homem que você quer ser com as minas, não o homem que elas esperam que você seja baseado nas preferências pessoais delas. O motivo principal de a maioria dos caras héteros solteiros serem bonzinhos demais, super cautelosos, educadinhos e convencionais com as minas é que eles têm medo profundo de revelar os desejos sexuais, interesses e intenções sexuais rápido demais com as minas. Mano, você precisa superar esse medo. Eu te garanto, se você hipnotizasse qualquer cara hétero solteiro para ser sempre direto, específico e honestamente franco com seus desejos sexuais reais com as minas, não existiria mais modo 2. A real é que todo ser humano é um ser sexual. Se você é um ser biológico, você tem uma natureza sexual. Não tem nada de errado, vergonhoso ou sujo em desejar transar com uma mulher. O Dr. Blanton, em Radical Honesty, fala uma parada certeira. O problema de negar a energia sexual é que mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, ela tem que ser lidada. Eu fiz uma aula de sexualidade humana na faculdade e aprendi que a maioria dos caras que viram pervertidos sexuais não são os caras que falam de sexo abertamente e honestamente. É o oposto. São os caras que foram condicionados a acreditar que desejo sexual é coisa de pessoa ruim, de pensamentos nojentos, associados a pecado religioso e imoralidade. Esses reprimem tanto que explode de forma distorcida.
Da mesma forma que tem cara que exagera no sexo, tem cara que subestima demais o sexo. Não me entenda mal, eu não tô dizendo que todo homem deve chegar na mina e convidar para transar nos primeiros 10 segundos da conversa. A maioria das minas não tá acostumada a lidar com essa franqueza imediata, mas tem exceção sim. Mas ao mesmo tempo, não vá do outro extremo. Não reprima, não esconda seus desejos sexuais por horas, dias ou semanas. Quando eu penso nas minas do meu passado que pareciam super atraídas por mim no começo, mas depois de uns dias perdiam o interesse, raramente eram as que eu fazia de tudo para evitar o assunto sexo. Eu diria que 95% ou mais das minas que no passado me chamaram de bonzinho demais eram mina com quem quase nunca ou nunca discutia nada relacionado aos meus desejos, interesses e intenções sexuais reais. Os caras que ficam no modo 2 são geralmente sexualmente duplicados. No capítulo 2, eu falei de uma categoria de mina que chamo de sexualmente duplicadas. Elas agem de um jeito com um tipo de cara, exemplo, toda pudica, dizendo que só quer sexo monogâmico de longo prazo, e de outro jeito completamente diferente com outro. Exemplo, soltam o lado kink rapidinho e deixam claro que topam sexo curto prazo ou não monogâmico, ou poliamoras, abertas a sexo longo prazo não monogâmico. Ou seja, eles querem sexo monogâmico de longo prazo com algumas mina e sexo casual curto prazo com um grupo totalmente diferente, mas não querem admitir essa duplicidade sexual abertamente e publicamente. Resumo, meu povo, ser provocativo sexualmente não é ser grosso ou desrespeitoso, é ser honesto sobre tua natureza sexual sem medo. Supere o condicionamento da tua mãe, do teu pai, da sociedade. Fale na lata, crie tensão erótica, seja provocativo sem colocar a mina no pedestal. Assim você filtra logo quem é reciprocadora de verdade, quem rejeita na cara e quem é fingidora ou perda-tempo. O risco de ser chamado de jerk existe, mas o risco de ser chamado de bonzinho demais e perder a mina pro cara que não tem medo de falar de sexo é muito maior. O síndrome do Dr. Jekyll and Mr. Hyde, meus manos. Eu quase garanto para você, toda vez que você tiver uma experiência frustrante ou chata com uma mina, depois de ficar no modo 2, você vai trocar, seja temporário ou para sempre, para o estado mental modo 4. É inevitável, velho. Isso é outra fraqueza gigante e risco enorme de ficar no modo 2 com as minas. Enquanto você está no modo 2, você fica feliz, contente, de boa, desde que sinta que a mina não tá te tratando injustamente nem desrespeitosamente, ou que ela não tá te criticando pesado ou xingando sem motivo. Os caras modo 2 aguentam levar um fora educadinho, tipo a mina falando: desculpa, você é um cara legal, fofo, um cavaleiro perfeito, só que não sinto química romântica, você entende, né? Eles até aguentam ser ignorados depois do fora, desde que a imagem de cavaleiro educado fique intacta. Mas assim que a mina fala ou faz qualquer coisa que ameace essa imagem de bonzinho ou cavaleiro educado, ou quando eles sentem que mina desrespeitosa ou mimada está se aproveitando da leniência e da acomodação deles, pronto, modo 4 cheguei. A raiva, o rancor, a vingança do ego entram em cena. Outro problema foda do modo 2, ele é inerentemente manipulador. A maioria dos caras modo 2 não sai por aí pensando, vou manipular essa mina. Mas no fundo é exatamente isso que o modo 2 faz. O modo 2 é manipulação sutil, indireta com a mina. Como assim? Os caras modo 2 geralmente caem em uma dessas duas armadilhas. Oferecem incentivos tangíveis e intangíveis, elogios, atenção, diversão, jantares, mimos, em troca da companhia romântica ou sexual da mina. Ou falam de forma vaga e ambígua sobre quais são os desejos e interesses reais deles. Quando você fica no modo 2, você está basicamente usando o comportamento agradável, bajulador e divertido como incentivo para motivar uma resposta que você quer dela. No subconsciente, você está dizendo, se eu me comportar de um jeito que te agrada, espero que você me retribua se comportando de um jeito que me agrada. É o clássico, eu coço suas costas, você coça as minhas. Quer você concorde ou não, quando você age no modo 2, você está manipulando as minas.
A maioria dos caras, especialmente aqueles cujas mães influenciaram pesado o como se deve tratar mulher, são super agradáveis e bajuladores no começo das interações, mas depois mudam. Quantas vezes você já ouviu uma mina falar: ele era tão legal comigo quando começou a me conquistar, mas depois que começamos a namorar de verdade, ele mudou, agora às vezes age como um babaca. Não, brother, ele não mudou, ele simplesmente parou de fingir e revelou quem ele era de verdade desde o começo. Quando um cara fica no modo 2, ele adia revelar quem ele é no fundo até sentir que a mina já confia 100% nele e se sente super confortável na presença dele. Uma massagista uma vez me falou: seu eu real é sinônimo do seu eu sexual. Eu concordo em geral. Olha no dicionário o que significa ser sexual. A maioria dos caras acha que ser sexual é tentar transar com a mina. Mentira, isso é mais sensual. Ser sexual, na definição principal, é relacionado aos sexos, homens e mulheres, ou a expressão de sentimentos entre eles. Ou seja, toda vez que você expressa teus pensamentos e sentimentos verdadeiros para uma mina, você está sendo sexual, não confunda com sensual ou erótico. Lembro que quando eu tinha conversas sexualmente provocativas com as minas, algumas me chamavam de safado ou mannish. Ai, Caio, você é tão safado. Eu achava que mannish significava ser kinky ou safadinho. Olha no dicionário, mannish simplesmente significa comportar-se como homem. E enquanto o dicionário está aberto, olha o que nice, bonzinho, realmente significa. A raiz latina necius quer dizer ignorante e tolo. No inglês médio, nice significava estranho e preguiçoso. Então, toda vez que você tenta ser o bonzinho, modo 2, o que você está exibindo de verdade é comportamento estranho, preguiçoso, ignorante e tolo. Surpreso? Os caras que vivem no modo 2 geralmente cresceram em família de classe média ou alta média, e a mãe foi a principal influência no que é apropriado ou inapropriado com mulher. A maior vantagem do modo 2: muita mina elogia, chama de cara legal, cavalheiro educado, você evita briga, confronto verbal, crítica pesada e xingamento. A maior desvantagem: as minas conseguem fazer você desperdiçar tempo e grana valiosos antes de revelar que não tem interesse romântico ou sexual nenhum. Muitos caras modo 2 são vistos como bonzinhos demais e chatos, virando só candidatos a amigo platônico. Esses caras são manipuladores e sexualmente duplicados. Querem imagem pública de cavalheiro, monogâmico, educado, mas no privado querem sexo casual curto prazo e ou não monogâmico com outras minas. Quando eu era mais novo e ingênuo, eu achava que elogio da mina sobre minha personalidade e comportamento significava interesse romântico ou sexual alto. Achava que se ela falasse uma dúzia de coisas boas sobre mim, era sinal de que estava afim pra caramba. O que aprendi rápido nos meus 20 e poucos anos: elogio não significa nada se a mina não tem interesse em dividir companhia contigo romanticamente ou sexualmente. Pega lápis e papel de novo, mano. Pensa em todas as tuas crenças e atitudes sobre ser visto como bonzinho ou cavalheiro educado pelas minas. Primeiro, quando você agia como bonzinho, super educado, evitando qualquer papo sensual ou erótico, tuas conversas com as minas eram sempre honestas e genuínas ou você se sentia falso, dissimulado, insincero durante esses papos? Como você reage quando uma mina te critica pesado, subjetivamente ou te xinga pessoalmente? Você fica inseguro no ego, argumentativo, defensivo? Começa a ressentir a mina que está te criticando? Quantas vezes você deu a impressão para uma mina que ela era a única que você estava afim romanticamente ou sexualmente, quando no fundo já tinha demonstrado interesse para outras minas além dela? Quantas vezes você foi desonesto e dissimulado com as minas só para manter a imagem de bonzinho ou cavalheiro monogâmico educado?